Fala, galera. Bom dia. Bora lá começar a apostila 2, tá? Eu vou dividir esse módulo em duas partes, em duas aulas, tá? Eu já expliquei para vocês lá no Hangouts, explicando novamente, para quem ainda não entendeu, tá? O módulo 1 fala sobre lá, Ásia, aspectos naturais. Então, primeira coisa, terminou a África, nós estudamos lá sobre os aspectos naturais, aspectos humanos e econômicos do continente africano. Beleza, nós vamos fazer a mesma coisa agora de novo, só que não é a África. Agora nós vamos ver a Ásia. Fechou? E assim por diante. Nós vamos fazer isso também depois com a América Latina, né? Provavelmente, eu acho que no terceiro bimestre. Se Deus quiser, presencialmente, né? Então, o que eu vou fazer nesse módulo aqui? Nós temos duas aulas, né? Então, eu vou dividir essa primeira parte, que é relevo e hidrografia, nessa aula, e a segunda parte, que é clima e paisagens vegetais, fica para a segunda aula, entendeu? Eu expliquei para vocês no Hangouts, estou explicando novamente, tá certo? Então vamos lá, ó. Postilinha 2, tá? Ásia, aspectos naturais. Nós vamos ver nessa aula relevo e a hidrografia. Fechou? Bom, achei muito importante e muito necessário, vocês estão vendo aí, ó, revisão sobre o relevo. Você já sabe, né? Vamos estudar sobre o relevo e hidrografia, né? Isso aí você já entendeu. Mas o que é o relevo? Hidrografia todo mundo sabe, né? Hidrografia a gente vai ver sobre os rios, parte hídrica, bacias hidrográficas, por exemplo. Mas que é o relevo? O relevo, ele é simplesmente, né, desenho do terreno. Só que nesse relevo, a gente tem que observar algumas questões importantes, por isso que eu vou fazer essa revisãozinha rápida com vocês aqui. Nós temos várias formas de relevo, primeira coisa, né? Tá aqui, inclusive, um desenho aqui. Nós temos as montanhas, que é a parte mais alta, mais elevada do relevo. Nós temos os planaltos, né? Nós temos as planícies e nós temos as depressões. Nas depressões eu tenho dois tipos de depressões. Eu tenho a depressão absoluta e eu tenho a depressão relativa, certo? O relevo, gente, o estudo do relevo, ele é muito importante, né? Porque justamente de acordo com o relevo, a gente vai poder observar mais para frente, lá nos aspectos humanos da Ásia, é, a concentração populacional, né? A gente vai poder observar ali a distribuição populacional. E esse relevo, muitas vezes, ele pode facilitar ou não a ocupação humana. Vocês vão perceber daqui a pouco que o continente asiático ele é formado por elevadas, por grandes montanhas, né? Já adiantando. No continente asiático, nós encontramos a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, né? Então, a gente fala da maior população, né? Eu vou falar sobre as características, já adiantando, a Ásia tem a maior população do mundo. Então, você pega a Ásia com a maior população do mundo, inclusive a China, né, que é o país que mais tem pessoas, essa montanha, essa Cordilheira do Himalaia, ela passa por uma parte ali. Então, vai favorecer a ocupação de pessoas? Não. Mas as pessoas elas acabam se adaptando, né, a esse relevo, né? Então a gente vai ver, né, nessa matéria aqui todas essas formas de relevo que existem dentro do continente asiático, mas é bom vocês já irem assimilando, né, além de que de acordo com o relevo tem os aspectos hídricos, né, tem os rios, já vão assimilando que lá na frente, quando a gente for estudar sobre é, os aspectos humanos do continente asiático, a gente for falar sobre a distribuição, eu vou estar voltando sobre isso daqui, falar sobre essa cordilheira do Himalaia, por exemplo, que é uma montanha. Eu vou falar sobre a cordilheira do Himalaia também, quando a gente for estudar sobre clima e vegetação. Vocês vão ver que essa cordilheira do Himalaia aqui serve como uma barreira, evita que as massas de ar ultrapassem, né, outras áreas que contribuem, inclusive, para formar alguns desertos. Então, geografia geral. Montanhas são as áreas mais elevadas do relevo terrestre. É claro, quando eu falo de relevo terrestre, eu tenho relevo submarino, né? Eu tenho relevo superficial, relevo continental. Para a geografia, né, claro, nós geografia estuda o espaço geográfico, a interação do homem com o meio natural, então automaticamente nós focamos mais a geografia
na parte terrestre, né? Não na questão do submarino ali, né? No caso, relevo submarino. Então, nós vamos focar, é claro, no relevo superficial continental. Tá? Montanhas é a forma de relevo mais alta do mundo, pessoal. Mais alta do mundo. Inclusive, por exemplo, no Brasil, a gente tem as montanhas de Minas Gerais. Mas dentro da geografia ali, a gente no Brasil, a gente não tem montanhas, porque para muitos geógrafos a gente considera montanha aquelas elevações acima de 3.000 metros de altitude. Aqui no Brasil nós não temos nenhum lugar com mais de 3.000 metros de altitude. Para a gente ter uma noção, o Monte Everest, que fica na Cordilheira do Himalaia, tem 8.848 metros de altura, é o ponto culminante, né, do nosso planeta. Depois que eu saio das montanhas, vocês podem perceber aqui, eu tenho os planaltos. Né? Então, até uma diferença de planalto para montanha, justamente que as montanhas são mais pontiagudas. Observe aqui onde estou passando o mouse. Né? Já os planaltos ele tem um formato mais arredondado. Né? Então, inclusive, pode formar até mesmo chapadas, né, desses planaltos. Depois eu tenho as planícies, que já é uma parte baixa do relevo, mais plana propriamente dita, não é a mais baixa formação de relevo, tá? Não é a mais baixa. Você pode observar isso aqui até pela imagem, né? Por exemplo, eu vou para uma praia. Normalmente o lugar que é uma praia é uma planície. A gente pode observar que é tudo planinho, né? A cidade você não vê morro. Até chegar lá na praia propriamente dita, a gente vê que é tudo planinho. Então aquilo ali é o quê? É uma planície. Agora, eu tenho as depressões. Eu tenho dois tipos de depressões. Eu tenho a depressão relativa, é aquela que fica, olha só, mar, mar, então nível do mar, olha só. A depressão relativa, ela fica acima do nível do mar, tá? Também cuidado para não confundir. A depressão relativa, ela pode também, pode não, normalmente ela é mais alta do que uma planície, né? Ela fica entre duas áreas elevadas. Então, aqui, montanha, montanha, eu tenho aqui um vale, esse vale justamente pode ser o quê? Uma planície. Nós vamos encontrar aqui no continente asiático a planície caspiana, né, que ela está lá 28 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, já não é uma depressão relativa, é uma depressão absoluta, tá certo? Porque eu vou falar sobre essa depressão absoluta aqui, já até comecei a falar um pouquinho sobre ela, eu acho importante que vocês entendam isso. Então, de acordo com o relevo, tem as montanhas, porções mais altas, depois eu tenho os planaltos, as planícies, que são as partes baixas e planas, né? Os planos também eles são planos, eles são arredondados, mas a são mais baixas do que os planaltos, eu tenho as depressões. Aquela que está abaixo do nível do mar eu chamo de depressão absoluta, tem na Ásia, e aquelas que estão acima do nível do mar eu chamo de depressão relativa. Bora. Bom, antes de eu dar andamento aqui, olha lá, características gerais do continente asiático. Né? Quando eu falo de Ásia, o que a gente normalmente lembra, a primeira coisa que a gente lembra aí é ciência do coronavírus, né, pessoal? Claro que, infelizmente, a gente vai assimilar a Ásia com a China com o coronavírus. Né? Mas, de acordo com os aspectos naturais, também nos aspectos humanos, claro que a gente vai focar nos aspectos naturais, eu estou falando aqui do continente mais extenso do mundo, o maior continente em proporções territoriais do mundo. Então, primeiro eu tenho a Ásia, depois eu tenho a América, depois eu tenho a África e assim por diante, depois vem os menores. Né? Então, a Ásia ele é o maior continente do planeta Terra, em proporções territoriais e também em proporções populacionais. Populacionais nós vamos estudar mais para frente, está lá nos aspectos humanos, mas já para dar algumas dicas para vocês aí, se eu tenho no mundo hoje aí 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 6,8, 7 bilhões de pessoas, se eu pegar a população da Ásia, praticamente a metade da população do mundo está dentro desse continente. Se eu pegar só a China e a Índia, tem quase a metade dessa população do mundo. Né? A China deve estar ali com 2 bilhões e alguma coisa. A Índia deve estar ali com 1 bilhão e alguma coisa. Então, dá quase, as duas juntas dá quase 13 bilhões de pessoas, de um total de 7 bilhões. Né? E tem outros países asiáticos também que são considerados os mais populosos do mundo, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Você pode observar pela tela lá, ocupa cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 30% das terras emersas do planeta. Então, o maior continente do nosso planeta Terra. População, olha lá, população é superior à soma de todos os outros continentes juntos, acabei de dizer para vocês.
E focando na questão natural, possui uma grande diversidade natural. Tá? Quando eu falo de diversidade de questões naturais, o que nós vamos estudar? Nós já vimos isso lá no continente africano. Nós vamos estudar relevo e hidrografia, essa aula, e depois nós vamos estudar clima e paisagens vegetais. Aí a gente fecha o módulo. Fechamos ali os aspectos naturais do continente asiático. Vamos focar aqui, então, na questão do relevo e da sua hidrografia da Ásia. Bora! Bom, primeira coisa, como eu sempre faço, desde lá do 6º ano, né, sempre que eu vou explicar para vocês sobre um lugar, é muito importante que a gente dê ali a posição geográfica. Vocês têm um mapinha aí na apostila de vocês, só que eu achei mais fácil explicar para vocês através daqui, tá? Bom, para a gente poder saber a posição geográfica de um lugar e também os limites desse lugar, lembra que a gente tem que levar em consideração linha do Equador, meridiano de Greenwich. Linha do Equador tem hemisfério norte e hemisfério sul. Meridiano de Greenwich tem o lado oriental e tem o lado ocidental, leste e oeste. Beleza, eu botei ali a proporção de terras por hemisférios. Depois eu tenho que observar os limites. Os limites é até onde vai a extensão territorial de onde a gente vai estudar, no caso aqui, continente asiático. Então, deixa eu tirar a imagem para ficar mais fácil para vocês. Me segue aqui pelo mouse. Olha só. A linha do Equador, gente, não está desenhadinha aqui, mas né, se eu pegar o Brasil como referência, a gente sabe que a linha do Equador passa bem no extremo norte. Então, olha o mouse. Ó. Aqui onde eu estou passando o mouse, é mais ou menos o quê? A linha do Equador. Então, eu cheguei aqui na Ásia com o mouse, a setinha do mouse. O que eu observo aqui? Eu observo que a Ásia tem terras tanto no hemisfério norte, ó, vou parar o mouse aqui, aqui digamos que é a linha do Equador, tá? Deixa eu parar meu dedo aqui, vem cá, mouse. Olha só, linha do Equador. Então a Ásia tem terras tanto no hemisfério norte, a maioria está no hemisfério norte, e tem terras também, só um pouquinho aqui, mas tem terras no hemisfério sul, né? Claro que predominam só as terras no hemisfério norte. De acordo com o meridiano de Greenwich, que seria uma linha mais ou menos que desce por aqui, né, uma linha imaginária, as terras asiáticas estão localizadas totalmente do lado oriental, ou seja, do lado leste. Então, eu já comecei da posição geográfica do continente asiático. Tem terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, porém totalmente do lado oriental. Não vamos esquecer, né, dos limites. Quais são os limites do continente asiático? Ao sul, ele limita-se aqui com o Oceano Índico. A leste, ele limita-se com o Oceano Pacífico, o maior do mundo. A norte, ele limita-se com o Oceano ou Mar Glacial Ártico. A oeste, ele limita-se com a Europa, formando a chamada Eurásia. Lembra dessa Eurásia lá no 6º ano? A Eurásia é a junção da Europa com a Ásia, né? Do ponto de vista territorial, a Ásia com a Europa elas estão juntas, então ganham o nome de Eurásia, porém serão considerados continentes diferenciados, estudados separadamente, principalmente do ponto de vista cultural, histórico, linguístico, dentre outros, cultural principalmente aí, né? Então, norte, Oceano Glacial Ártico, sul, Oceano Índico, leste, Oceano Pacífico, oeste limita-se com o continente europeu. Né? Se a gente for mais um pouquinho para baixo aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Né? Então, sul com oeste eu tenho aqui a sudoeste, né? Aqui embaixo. Eu vou achar aqui o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, né? O Mar Mediterrâneo, que são os limites, né? Nessa porção sudoeste aqui do continente asiático, certo? Então, se necessário, ouçam novamente, ou vejam novamente essa tela aqui e escrevam no postinho de vocês quais são a posição geográfica, né, com os limites do continente asiático. Bom, depois que nós vimos a posição geográfica, já vimos a geografia geral, né, que são as características, né, do relevo, né, as formas de relevo. Nós vamos começar aí a dar andamento diretamente aí na questão do relevo da hidrografia. Para ficar mais fácil, eu fiz o vídeo que igualzinho a apostila pediu, né? Ou seja, eu coloquei para vocês aí. A gente vai pegar a Ásia, vocês estão vendo a Ásia aqui no mapinha, esse mapa aqui é o mapa do relevo asiático, tá certo? E dentro desse mapinha a gente vai observar, vai dividir
ele por áreas. Então, nós vamos ver o norte, o que tem no norte? O que tem de relevo e de hidrografia no norte da Ásia? Depois no sul, o que tem de relevo e de hidrografia no sul? Né? Depois no sudeste, leste, o que tem de relevo e de hidrografia ali? Depois no oeste, onde está o Oriente Médio ali, vou explicar melhor sobre para vocês. O que tem de relevo e hidrografia ali? Tá certo? A gente vai dividir a Ásia por partes. Antes de eu fazer isso, vou começar falando aqui sobre sobre a porção norte, né? A região norte, o que tem de relevo e hidrografia. É importante a gente observar o mapa. Esse mapinha aqui, vocês têm ele também na onde? Na apostila, inclusive eu mesmo, né? Eu tirei da apostila de vocês. Eu vou estar sempre usando, para todas as áreas aqui, as regiões que nós vamos estudar, eu vou estar sempre usando esse mapa. Então, prestem bem atenção no mapa, de acordo com a legenda. Olha lá. Cadeias montanhosas, o que está de marronzinho. Olha os nomes, né? Olha o Monte Everest onde está aqui. Olha só, isso aqui é o Himalaia. Vocês vão já percebendo que esse Himalaia está bem aqui na porção sul, mas ele vai se estender um pouquinho aqui para o lado leste, né, do continente asiático. Eu tenho os planaltos, que é onde está mais clarinho aqui, né? Observe que tem muito planalto. A gente pode dizer sem dúvida, né, que os planaltos eles até são predominantes no continente asiático. Depois eu tenho as planícies, olha só, a planície siberiana, né? Lembrando aqui, quando eu falo de Eurásia, né, eu lembro da Rússia, né, que tem terras tanto do lado europeu quanto do lado asiático. A maior parte da Rússia, na verdade, é do lado asiático. Essa parte da Rússia que nós damos o nome de planície siberiana, aqui que fica a famosa Sibéria, onde tem aqueles povos nômades, né, que não tem moradia fixa, né, por exemplo. Nós temos uma depressão absoluta, que eu já expliquei para vocês que é absoluta, quem ainda não entendeu, dá uma voltada no vídeo aí depois, que aqui é a depressão caspiana, né, que fica aqui no mar Cáspio, ou seja, essa região aqui está abaixo do nível do mar, tá certo? Algumas outras questões importantes que nós vamos falar aqui, estudando, estamos estudando, lembra lá do terremotos, abalos sísmicos, vocês vão ver que essa área aqui da Ásia é muito sujeita à instabilidade tectônica, muito sujeita a abalos sísmicos. Japão, sempre a gente vê falando na televisão, 1.200 abalos sísmicos por ano, né, terremotos por ano. Nós temos áreas de origem vulcânica, né, dentro desse continente aqui. Né. Nessa questão, quando eu falo de estabilidade tectônica, a gente vai ver também a questão de áreas que favorecem a extração de recursos minerais, aí já entra na questão da estrutura geológica. Né. A estrutura geológica, quando a Terra se solidificou, ela deu origem a dois tipos de estrutura geológica, né? Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Né? Escudos cristalinos é aquele tipo de... Ele é mais rígido, né? Para quando eu dizer escudo, ele é mais duro, mais resistente. E as bacias sedimentares é aquela formação de estrutura geológica ali, onde ela é mais, normalmente nas porções mais baixas do relevo, né? E muitas vezes ali onde tem um acúmulo de sedimentos que pode favorecer a existência de recursos minerais. Né? Nós vamos ver a área aqui também, de acordo com a estrutura geológica, áreas antigas do período paleozoico, por exemplo, área geológica, e vamos ver áreas aqui do período terciário, por exemplo, o período mais recente que nós vivemos. Áreas de período terciário, instabilidade tectônica, tudo é muito jovem. Né? Aquelas áreas onde já tem estabilidade tectônica, como o Brasil, a estrutura geológica é o quê? Ela é bem mais antiga, tá certo? Ambas as áreas pode ocorrer, sim, a existência e o favorecimento da extração de recursos minerais. Fechou? Então vamos lá, vamos focar aqui, né, na relevo e hidrografia. Nós vamos estudar a primeira região que nós vamos estudar, né, fazer o estudo, né, desse relevo, dessa hidrografia do continente asiático, é a porção norte, galera. Bom, essa região norte, né, é a área do continente, como a gente pode perceber aqui pela tela, que fica lá no extremo norte. Né, esse extremo norte ele vai ser cortado pelo Círculo Polar Ártico, né, uma área de altas latitudes. Vocês vão entender melhor essas altas latitudes na próxima aula. E aqui nós vamos encontrar, né, como a gente pode ver aqui no mapinha, o predomínio de quê? De planícies. Olha só aqui com o mouse. A gente está usando o mouse aqui.
que é onde nós temos a planície siberiana, né? É aqui que nós encontramos a planície siberiana localizada no território da Rússia, tá certo? A estrutura geológica aqui, eu comecei a falar para vocês, olha só, ela é antiga, né? Então, é lá, né, de séculos não, né, de milhões de anos passados. Então, apesar de ser uma estrutura geológica antiga, ela é formada por uma bacia sedimentar. Então, acabei de dizer para vocês, as áreas formadas por bacia sedimentar e estrutura geológica antiga vai ter o que? Um subsolo muito rico. Então, aqui, por exemplo, galera, se extrai o que nessa planície siberiana aqui na Rússia? Muito gás natural e também petróleo. Então, essa área aqui vai ser uma área muito importante do ponto de vista geoeconômico. Né? Se preciso, escrevam, né? Anotem isso daí, tá certo? A hidrografia, né? Como é a hidrografia dessa região norte aqui? Nós encontramos três rios aqui, né? Nós encontramos aqui o rio Ob, o rio Yenisei e o rio Lena. Estou passando o mouse aqui no rio Ob, o rio Yenisei e tem aqui, né, mais para o lado leste ali, o rio Sena. A gente não vai aprofundar muito sobre esses rios aqui por enquanto, mas a gente vai perceber, né, que alguns desses rios aqui, eles vão congelar durante um período do ano, né, justamente pela sua é, pela sua localização, né, altas latitudes. Então, esses rios aqui, alguns deles podem chegar até mesmo a congelar, mas vão ser muito importantes para essa região, que só de falar que está nessa área aqui, a planície siberiana, né, a gente já consegue assimilar essa região como uma área mais fria. Né? Então, ó, resumindo, no norte nós encontramos o predomínio de planícies. Essa planície ganha o nome de planície siberiana, que fica localizada lá na Rússia. Tá? Nós temos aqui uma estrutura geológica. Estrutura geológica não é a mesma coisa que relevo, tá, gente? Não vamos confundir isso aí, não. Nós temos uma estrutura geológica antiga, né, de região sedimentar. Essa região sedimentar, ali durante bilhões de anos passados, milhões e bilhões de anos passados, teve o acúmulo de sedimentos, restos de animais e vegetais, que contribuiu para a formação de matéria orgânica, petróleo, no caso, gás natural. Então, eu tenho ali um subsolo rico. E tem esses três principais rios dessa região, tá bom? Próximo área, né, nós vamos estudar aqui é o sul, né? Então, vocês podem perceber que aqui é como se eu tivesse dado zoom, tá, galera? Eu fico cortando para vocês aqui. Então, eu percebo que a parte norte aqui eu tirei justamente porque nós já vimos ela. Então, vamos focar aqui mais no sul aqui do continente asiático, né? O sul ele é muito importante, né? Justamente porque é aqui que nós vamos encontrar o quê? A cordilheira do Himalaia, né? Então, aqui nós temos o ponto mais alto do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. Olha só, 8.848 metros de altitude. Além de nós encontrarmos aqui uma formação montanhosa, né, nós encontramos aqui também o quê? Algumas áreas de planície, né? Nós temos aqui, inclusive, nessa planície aqui, dois importantes rios, que é o rio Ganges e o rio Indo. Vocês podem perceber aqui, estou passando uma mouse, ó, rio Indo, né, e rio Ganges, né, que possui um relevo de formação também sedimentar. Consequentemente, esse solo aqui, né, ele vai ser muito fértil, que vai favorecer o quê? A prática da agricultura, além da ocupação humana. Né? Claro que as partes mais baixas, né, as partes de planície, né? Vamos assimilar aqui, olha só, planície, relevo mais baixo. Assimilando aqui com rios, a ocupação humana, que claro, né, desde os seus primórdios, ela foi muito grande. Né? Os recursos naturais, eles influenciam diretamente na ocupação populacional. Depois, além dessas planícies aqui, desses dois rios aqui, né, nós temos aqui o Planalto do Deccan, né? Vocês podem perceber pela imagem que o Planalto do Deccan pega principalmente aqui o quê? Qual país? A Índia, né, onde são explorados recursos minerais como o manganês e ferro. Né? Então, isso aqui também tem uma grande importância do ponto de vista geoeconômico. Tá? Se necessário, anote isso daí. Uma outra questão importante, né, que eu até coloquei aqui, essa área aqui é uma área de instabilidade tectônica. O que quer dizer isso, pessoal? Estudamos no sexto ano.
A área de instabilidade tectônica são áreas sujeitas a vulcanismo e tectonismo, tá? A gente não vai esquecer disso daí, né? Então, na porção sul, nós temos uma área de estabilidade tectônica, nós temos tanto planícies, vocês podem observar pela imagem, como também nós temos planaltos. Planalto do Deccan, muito importante, não esqueci disso daí, que vai extrair ali recursos minerais, principalmente manganês e ferro. Então tem do ponto de vista geoeconômico, muito importante para a população local. E quando eu falo de população também, eu não posso esquecer aqui desses dois rios, né, que foram muito importantes para a ocupação de pessoas. Além dos rios, eu tenho aqui um relevo mais plano, as planícies que favorecem, sem dúvida, a ocupação humana e também a prática da agricultura, tá certo? Vamos para outra parte, outra região do continente asiático. Já vimos o norte, já vimos o sul. Agora vamos para o sudeste. Olha só. Norte, que eu já tirei, que nós já vimos. O sul ainda prevalece aqui, que eu vou precisar dele para poder explicar algumas coisinhas para vocês. Eu tenho aqui agora onde eu estou passando o mouse, o sudeste e o leste. Né? Então, ó, sudeste e leste. Bom, na parte continental, o que quer dizer isso aí? Nós vamos dividir essa parte sudeste e leste em duas partes. Nós vamos dividir ela em parte continental, nós vamos dividir ela em parte insular, tá? Para ficar mais fácil. Parte continental, a parte do interior aqui, né? A outra parte insular, porque lembra a palavra insular, é aquela porçãozinha formada por ilhas. A gente não pode esquecer dessa porçãozinha aqui de baixo também, que pertence ao continente asiático, tá, gente? Tá esquecendo de passar o mouse por aqui, ó, tá? Então, sul, né? Agora eu tenho o sudeste, que é tudo isso que eu estou passando no mouse, até chegar no leste, que eu vou pegar ali o quê? O Japão, tá certo? Então, ó, sudeste e leste, vamos dividir ela em parte continental no sudeste e a parte insular no sudeste. Repetindo, essa parte insular refere-se a esse conjunto de ilhas que nós temos aqui na porção sudeste. Vamos focar lá na parte continental. Parte continental do sudeste, nós encontramos montanhas, vocês podem perceber aqui. Essas montanhas são o quê? Elas são continuidade, né? Elas se formaram aqui junto à cordilheira do Himalaia, né? Então, aqui no sudeste, está dando continuidade à formação da cordilheira do Himalaia, né? Nas partes mais baixas, onde nós vamos encontrar aqui planícies ou planaltos, nós encontramos aqui um rio que chama-se Rio Mekong, né? Que está bem aqui embaixo, aqui, tá certo? Então, resumindo, na porção sudeste e leste, na parte continental, nós temos montanhas, né? Além de montanhas, nós temos planaltos, e nesses planaltos, também planícies, né? Mas aqui a gente vai focar mais para a porção leste, aqui eu vou encontrar o rio Mekong, tá certo? Agora na parte insular, olha só, a parte insular já é esse monte de ilhas aqui, tá certo? Inclusive, essas ilhas começam aqui, vão parar lá, né? Lá no Japão. Aqui nós vamos encontrar o quê? Grandes vales fluviais, né? Quer dizer, relevo bem baixo, vocês podem observar até pela legenda, várias planícies. O Planalto também, apesar de ele ser mais elevado do que a planície, ele não deixa de ser uma área, muitas vezes, um pouco mais baixa, né, em relação a uma montanha. Então, aqui nós vamos encontrar, além de vales fluviais, nós já vamos encontrar aqui, galera, o Círculo do Fogo. E o que é o Círculo do Fogo? Eu expliquei para vocês, estudamos sobre isso lá no 6º ano. Aquela área que vai circundar o Oceano Pacífico, começa ali no Chile, aqui no nosso continente, vai circundando o nosso planeta até chegar desse lado leste aqui, que é a área mais sujeita a vulcanismo no mundo. Então, quer dizer que essa área aqui, ela vai ser sujeita ao quê? À instabilidade tectônica. Nós vamos ter aqui tanto vulcões quanto terremotos, tá? Uma questão interessante é que o derramamento, né, dessa lava, desses que são escritos por esses vulcões aí, contribui para que essa região aqui tenha um solo muito fértil, né, que vai favorecer aí a prática da agricultura. A gente sabe que lugares que têm solo de origem vulcânica, né, então o solo normalmente ali é muito fértil, tá certo? Agora vamos para a parte, peraí, desculpa, parte leste, tá? Olha só. A parte leste, o que a gente vai observar aqui? Sudeste, sul, sudeste, leste.
Aqui no Sudeste nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o Japão, né, propriamente dito aí. Nessa parte leste, né, que também é chamada de parte insular, é a área que também tem muito vulcanismo, é a área que também vai fazer parte do Círculo do Fogo, e é justamente que nós encontramos aqui quem? O Japão. Galera, o Japão, eu estou passando o mouse aqui, gente. O Japão, para vocês terem noção, são mais ou menos 4.000 ilhas que vai dar origem ao território japonês. Né? Por isso que nós chamamos o Japão aqui de país insular, quer dizer, é um país formado por um conjunto de ilhas. Aqui no Japão, por ano são registrados mais de 1.000, né, abalos sísmicos, né, que são terremotos. Então, essa porção no geral aqui, sudeste, leste, vocês percebam aqui que ela vai dando, elas vão tendo aqui as mesmas características, né? Então, já na porção continental, né, saindo aqui da porção insular, da porção leste aqui, ó, continental, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a China, né, com áreas elevadas, vocês podem perceber aqui, a China está aqui, ó, Índia, China, com áreas elevadas, né, no caso que a Cordilheira do Himalaia, que acaba dando acesso a esse país aqui, e temos também nessa parte aqui planícies, né, com formação de importantes rios. Né, os dois principais rios que nós temos aqui é o Yangtze Kiang, está aqui, ó, rio Yangtze-Kiang, também chamado aqui de Rio Azul. E nós temos um outro rio aqui, tá aqui em cima, estou passando o mouse, que é o rio Huanghe-Hu, né, chamado também de Rio Amarelo. Mais dois importantes rios localizados, vocês podem perceber pela legenda, em uma área de planície. Né? Então, aqui vai contribuir para a ocupação humana e também para outras atividades econômicas. Bom, agora sim, para começar a finalizar, Oeste, Sudeste. Oeste e Sudeste, galera, nós vamos pegar aqui o Oriente Médio. Olha só, eu estou passando o mouse aqui, eu tenho aqui o Oriente Médio. Bom, o Oriente Médio é uma região, vocês podem perceber, o mapa acho que não vai ficar muito fácil de entender, mas olha só onde eu estou passando o mouse. Eu tenho aqui a Europa, isso aqui tudo é a Ásia. E aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo aqui que está com a cor da mesma coloração aqui do que a Europa? Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui a África. Então, eu pego aqui em cima a Europa, a África e a Ásia. O Oriente Médio é justamente uma região, onde estou passando o mouse, que pertence ao continente asiático. Simplesmente isso. Tá? Então, é porque a gente fala de Oriente Médio, a gente lembra muito de conflitos, guerras, Afeganistão, Iraque, Arábia Saudita, a gente vê direto essas questões nos noticiários. E tem aluno que acha que o Oriente Médio é um país, por exemplo. Não, gente, o Oriente Médio ele é uma região que pertence ao continente asiático, tá certo? Uma questão interessante sobre o Oriente Médio, galera. Aqui é a região do globo onde mais se extrai petróleo do mundo. Irã, Iraque, Arábia Saudita são os maiores produtores de petróleo. E sabem por quê? Justamente porque essa região aqui, onde tem o Oriente Médio, isso aqui era o quê? Um antigo oceano. Né? Na apostilinha de vocês até fala aqui sobre a surgimento. Vocês dão uma lida, tá na apostila sobre a formação da placa indiana, né, que se choca ali para dar origem à placa, com a placa onde está o Himalaia, ali para dar origem à formação da cordilheira do Himalaia. Mas o Oriente Médio ali, ele era, quando tinha lá Pangeia, lembra? Nós estudamos no sexto ano sobre a Pangeia, aquilo ali era o antigo oceano. À medida que foi se separando as placas tectônicas, foi dando origem ali à Índia, em outras porções foi dando origem à África, o oceano ele saiu dali também, né? Ele saiu dali de dentro. Quando o oceano sai dali de dentro, forma uma superfície, né? Sem um acúmulo de água, mas como era o antigo oceano, nós sabemos que os primeiros seres vivos surgiram na água, são aqueles animais pré-históricos, até animais que surgiram antes dos dinossauros. Esses animais morreram, foram passando pelo processo de decomposição, matéria orgânica, deu origem ao quê? Ao petróleo. Então, se alguém te perguntar por que no Oriente Médio tem tanto petróleo, você já sabe a partir de agora, justamente porque ali era um antigo fundo oceânico, tá? Não vamos esquecer isso daí. Agora vamos focar aqui nas principais características, tanto de rios quanto do relevo dessa área aqui. Bom,
A gente pode perceber até mesmo pela legenda, né, galera? Olha que eu estou passando de novo aqui, tá? Para vocês entenderem aqui onde está o Oriente Médio, que essa região apresenta baixos planaltos de origem sedimentar antiga. De origem sedimentar, acabei de falar para vocês, né? Milhões de anos passados, ali uma bacia sedimentar teve acúmulo de sedimentos que foi da origem à formação de petróleo. A elevação desses planaltos, muitas vezes, não chega a 3.000 metros de altitude, né? Como se fosse aqui no Brasil. E salvo algumas exceções, a gente pode perceber até mesmo pela legenda ali que tem algumas áreas que chega até bem mais de 3.000 metros de altitude, né? Aqui também nós vamos encontrar dois importantes rios para a região ali. Quais são esses dois principais rios? Nós vamos encontrar aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Aqui na imagem, infelizmente, não está dando para localizar eles aqui, mas nós temos esses dois rios aí, Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Esses rios, eles correm por uma extensa planície chamada Planície da Mesopotâmia, né? Então, tá aqui, ó, Planície da Mesopotâmia. Então, aqui, tá aqui, gente, ó, Rio Eufrates, né? Rio Tigre e Rio Eufrates, correndo aqui para a planície da Mesopotâmia, né? Então, rios aqui, inclusive, que vão ser poucos, viu, pessoal? Aqui nós vamos, os dois principais rios realmente dessa região aqui são esses dois rios aqui, justamente porque vocês vão estudar na próxima aula, vocês vão perceber que isso daqui é formado, o clima predominante dessa região aqui é o clima árido e o clima semiárido. Então aqui não tem muita umidade, justamente por causa dessa cordilheira do Himalaia aqui, tá certo? Porém, nessas planícies aqui, essa planície da Mesopotâmia aqui, ela vai ser uma área muito fértil, né? Justamente por ser mais baixa, acaba contribuindo ali para que tenha um acúmulo de sedimentos. Além desses rios aqui, a gente pode perceber pela imagem que nós temos o Mar Cáspio, que é onde eu já falei, comentei com vocês, nós temos aqui a maior depressão absoluta, né? Uma das maiores depressões absolutas do mundo, né? Que é a depressão Caspiana, né? E o restante dessa região aqui do Oriente Médio, nós temos aqui os Montes Urais, que vai servir de fronteira natural entre a Europa e a Ásia, né? Então, resumindo aqui, o Oriente Médio, ele possui baixos planaltos, né? Tem dois rios principais na planície da Mesopotâmia, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Nós temos o Mar Cáspio, que é onde nós encontramos ali a depressão Caspiana, 28 metros abaixo do nível do mar. Nós vamos encontrar aqui, de acordo com o relevo, também os Montes Urais. Também o Montes Urais não possui grandes elevações, né, que serve de fronteira aqui entre a Europa e o continente asiático. Sendo assim, nós terminamos, tá, pessoal? Esse parte do módulo, repito, tá? Próxima aula nós continuaremos aí, mas nós vamos ver sobre as paisagens vegetais e os climas e paisagens vegetais, tá? O clima vai influenciar nas paisagens vegetais, certo? Espero que tenha entendido. Você deve ter observado aí que nós temos uma grande diversidade de relevo dentro desse continente aí. Espero ter entendido também que nós temos ali algumas áreas de instabilidade tectônica, né? Vamos dar ênfase ali, principalmente para o Japão, um dos países aí que tem, um dos países não, o país que tem o maior número de abalos sísmicos, né, de terremotos do mundo. Então, fico por aqui, dúvidas me chamam no WhatsApp, então a gente entra online no Hangouts. Até a próxima, que é continuação desse módulo Ásia, aspectos naturais, clima e paisagens vegetais, tá certo? Até lá.